Facebook Evangelizando o Brasil. Ano Bíblico em Áudio 2014. Livro do Êxodo. Janeiro, dia 24. Êxodo, capítulos 21, 22 e 23. Uma boa leitura e que Deus te abençoe. Êxodo, capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou,
matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo, capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper um fogo, e pegar nos espinhos, e queimar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim,
eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo, capítulo 23. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus,
e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti.